acordo com os colegas, que sobem no emprego. Como pode você progredir se está condenando nos outros o que deseja para si? Mesmo que colegas tenham subido sem competência, a você isso não traz injustiças porque você há de subir sempre, independente do que acontece com os outros. Se você fica amargurado, negativo, revoltado, com a boca cheia de críticas, na verdade você está se prejudicando a si mesmo, você está magoando a si mesmo, pois todo pensamento dirigido a outrem começa por existir e acontecer dentro da gente. Assim, você está cavando a sua própria demissão. Porque ninguém é demitido, é a gente que se demite através de um processo negativo de sentimentos. O chefe não estará fazendo outra coisa que dizer, já que você não se sente bem aqui e deseja sair, aceito a sua demissão. Uma vez eu vi este letreiro numa plaqueta sobre a escrivaninha de uma jovem: tudo o que desejo para mim desejo para todas as pessoas. Alguns passos para você conseguir riquezas. Entenda, em primeiro lugar, que tudo o que você deseja, ou necessita, existe. Todas as coisas lhe são dadas de acordo com o pensamento. Ninguém é pobre por azar e ninguém é rico por sorte. A mente infinita atende a cada um conforme seus pensamentos. Se você deseja alguma coisa, crie-a mentalmente, peça, acredite que já está recebendo, e tudo acontecerá de acordo. Para livrar-se da incerteza e da dúvida, medite e pergunte à sabedoria infinita se há alguma razão para não ter o que deseja. Agora, crie o quadro mental daquilo que deseja e mentalize constantemente, até receber. Você receberá, infalivelmente. Formule o pedido positivamente. Mantenha uma atitude serena, confiante e certa. Peça especificamente o que deseja. Se deseja um emprego, não peça dinheiro; se deseja dinheiro, não peça emprego; se deseja uma viagem, peça viagem e não o dinheiro para a mesma. Crie um quadro mental exato daquilo que quer alcançar e deixe que o subconsciente providencie como você chegará lá. Não seja um pedido vago, indefinido. Peça e mentalize quando estiver dominado por um desejo forte. Crie emoção e sentimento. A necessidade ou prazer que causará a obtenção do pedido podem ser de muita força emocional. Repita com frequência, com sentimento e com persistência, e busque conservar a imagem mental vívida em você. Saiba que o subconsciente reage melhor quando você estiver em relaxe. Quanto mais calma e passiva estiver a mente consciente na hora de formular o pedido, tanto melhor. Não se ponha a especular sobre o tempo que demorará em ser atendido. Você será atendido. Você será atendido. Agora comece a agradecer. Diga: muito obrigado, meu Deus, pois tu ouviste a minha oração. Tu sempre ouves o meu pedido. Estou sendo atendido, em teu nome. Muito obrigado. Métodos que você pode usar com sucesso. Um momento muito importante para você mentalizar aquilo que deseja é à noite quando vai dormir. Coloque-se numa posição confortável, relaxe e fique mentalizando na sua tela mental aquilo que deseja, adormeça com a mente ligada nesses pensamentos. O seu subconsciente, nesta hora, está mais receptivo e pode ser até que você tenha resposta em sonhos. Outro método que você pode empregar com proveito, em qualquer hora do dia, é sentar-se numa posição bem cômoda, fechar os olhos e ver mentalmente como já acontecido aquilo que você deseja. Se você deseja adquirir uma casa, imagine-se, nesta hora, pagando o valor da casa ao vendedor e entrando muito contente na casa. Imagine até, se quiser, a localização dos móveis. O subconsciente, que não distingue entre realidade e imaginação, transformará sua imaginação em realidade física.
Se você deseja aumento de salário, imagine que seu patrão está chamando ele dizendo: olha, você é um funcionário muito eficiente, por isso vou aumentar-lhe o salário. Veja-se diante da escrivaninha do seu chefe e ele lhe falando isso, com a cadeira reclinada para trás, cheio de bom humor. Se você deseja progredir na vida, fixe a sua mente numa palavra ou numa frase e a repita algumas vezes por dia, com sentimento. Por exemplo, mentalize: riqueza e sucesso. Simplesmente riqueza e sucesso. Também, você pode optar por dizer a si mesmo com fé e gratidão: eu sou rico. O que você cria na mente, acontece. O que você dá, retorna a você. Quando você vai fazer uma doação, ou dar esmola, liberte-se definitivamente da sensação de perda, que dói acometer-lhe toda vez que se desfaz de algo. Lembre-se que sentimento de perda ou de carência cria imagem de carência na mente. Ao fazer sua doação, faça com prazer redobrado, certo de que tudo o que você dá com amor, com boa vontade, a riqueza divina volta a preencher o espaço vazio automaticamente. Acredite que a abundância infinita está sempre fluindo para você, como uma chuva que nunca para de cair. Por mais água que você recolha da chuva, sempre a sua vasilha estará se enchendo novamente e transbordando. Este é o sentimento que você deve ter ao dar contribuição para a igreja, para a escola, para instituições beneficentes, para programas de utilidade pública, para promoções caritativas, para pessoas necessitadas. Jesus Cristo já dizia: dai e dar-se-vos-á. Aquilo que você dá, não só retornará a você, mas retornará multiplicado. Abençoe, portanto, a sua dádiva e faça com imensa alegria e com gratidão, porque você será o grande beneficiado. Apenas para evitar equívocos, quando você dá sua esmola, você não estará esperando retribuição da parte de quem a recebe, mas de Deus, que responde infalivelmente à imagem de abundância criada na sua mente. A sabedoria infinita me guia. Aposte sempre na sua capacidade natural. Se você não acredita que sua inteligência está ligada na inteligência infinita, estará perdendo uma força incomensurável. Não use como argumento em defesa de sua situação precária o fato de não ter cursado faculdade, ou de não ter podido especializar-se. Há inúmeros formados que não progridem e há inúmeras pessoas que acreditaram na sua boa estrela, na sua capacidade, nos seus dons que emanam do infinito, e são milionárias. Você agora dispõe de uma força extra. Você não está usando apenas a mente consciente, agora você está usando a força irresistível do subconsciente em cujas profundezas está o poder infinito. Charles Goodyear não tinha formação científica e utilizou aparelhos rudimentares, como fogão de cozinha, para fazer seus experimentos. Mas ele tinha convicção e fé naquilo que desejava alcançar. Nem mesmo a carência financeira e os contratempos da vida o fizeram jogar a um canto da mente suas ideias. E foi assim que ele descobriu o processo de vulcanização da borracha, que se tornou o marco da indústria borracheira moderna. Hoje Goodyear tem dezenas e dezenas de grandes fábricas modernas espalhadas pelo mundo e suas vendas vão a bilhões de dólares anuais. Henry Ford, inventor dos carros da famosa marca Ford, também não era letrado. Thomas Edison, criador de inúmeros inventos, foi considerado como de curtíssima inteligência. Você também deve acreditar em si. Você tem a inteligência dos gênios. Use-a em seu benefício e em benefício dos outros. Invoque a sabedoria infinita, que habita seu ser, e suas decisões serão sempre para o seu progresso.
Alguns anos atrás, um velho médico do interior foi à cidade e entrou numa farmácia para tentar vender ao farmacêutico uma fórmula de bebida escrita num papel surrado, juntamente com um tacho antigo e uma pá de madeira. Conversaram, conversaram e saiu o negócio. O farmacêutico entregou ao médico $500 e o velho deu-lhe o papel que continha uma fórmula secreta. O médico saiu feliz, pois conseguiu vender suas bugigangas e o farmacêutico ali estava, com a mente exaltada, porque empregou nesse negócio as suas economias. Na verdade, o que valia o tacho velho, a pá de madeira e um pedaço de papel? Nada. O inteligente farmacêutico comprará apenas uma ideia por $500. A essa fórmula, que para o médico já não servia mais, o farmacêutico acrescentou um ingrediente milagroso e foi esse ingrediente que fez brotar de dentro do velho tacho uma das fortunas mais suntuosas do mundo. Até você já contribuiu para aumentar essa fortuna simplesmente incalculável. Toda vez que você tomar uma Coca-Cola, lembre-se desta história. Foi assim que começou a indústria da Coca-Cola. Devido às suas ideias. Siga em frente com fé. Aguce a criatividade que existe no seu âmago e veja, onde quer que você passe, rios de fortuna jorrando em sua direção. Deixe que sua mente o ajude e vá em frente. Só fale em sucesso. Só fale em felicidade. Só fale em prosperidade. Eu sou assim porque quero ser assim e me sinto feliz. Você talvez, a estas alturas, poderá estar pensando o seguinte: está tudo muito bem, mas Jesus Cristo era pobre. A virtude está na pobreza. E seguindo Jesus Cristo há essa legião imensa de sacerdotes e freiras. Em primeiro lugar, Jesus não era pobre. Simplesmente, não era pobre. Como pode ser considerado pobre quem é filho Deus, uno com o Criador do mundo? Você ouviu falar alguma vez que Jesus não tivesse alimentos para suas refeições e roupas para vestir? Jesus se sentia liberto das preocupações porque nada lhe faltava. Ele adorava a vida que levou. Percorrendo as regiões da Judeia, da Galileia, da Samaria, sentia-se imensamente feliz, uno com a natureza e com o universo, levando a todos a sua palavra de amor, de fé, e estendendo a todos o seu poder de curar. Jesus viveu imerso nas riquezas do amor, da paz, tendo como casa o mundo todo e como teto a imensidão azul do céu. Ele escolheu essa vida e sempre se sentiu bem assim. Da mesma maneira, o sacerdote e a freira levam uma vida escolhida espontaneamente. Cada um vive como quer. Se alguém deseja viver numa torre e se sente feliz, faça como desejar. Toda pessoa é dona de si mesma e há de buscar os caminhos de sua felicidade e realização. Aos outros não cabe julgar. Se eu quero viver no mato, vestindo peles e me alimentando de mel silvestre e frutas, passando os meus dias em contemplação com a natureza, e isso me deixa feliz, faço, pois a vida é minha e quero usufruir ao máximo dela. Vivendo assim, eu vivo imerso na abundância infinita, que tudo me provê e que me sustenta no tempo devido. Se eu estiver vivendo essa vida temeroso, carente, sofrendo privações, nervoso e desgostoso, então essa vida não é uma boa, pois não me deixa feliz. Cada um pode escolher a vida que desejar, mas isso não significa que seja o único modelo de vida a ser ensinado e aplicado. Você pode ter apenas um cruzeiro no bolso e ser tão avarento, tão revoltado, tão doentio quanto um rico que não soubesse empregar corretamente seus bens. Escolha a vida que deseja e viva com intensidade, com amor, com entusiasmo, com alegria e em paz. Se você se sente bem, seus olhos brilharão de um brilho divino, compassivo, benevolente e amoroso.
A riqueza infinita está aí à disposição de todos e você vai servir-se dela como quiser, na quantidade que quiser. O sonho que se tornou realidade. Sonhei e começou a contar aquela senhora que, em uma vila que se resumia numa só rua, 4 homens arrastavam, com sacrifício, um saco cheio de dinheiro. Havia uma etiqueta com o nosso nome no saco. Quando acordei, lembrei-me nitidamente do sonho, sentindo profundamente que estava relacionado com um belo progresso financeiro a me esperar. Fiz várias tentativas, joguei isto e aquilo, mas nada. Passou algum tempo. Eu já não estava mais ligada quando meu marido me falou novamente de uma ideia que há tempos ele mantinha, abrir uma lojinha num lugarejo idêntico a esse do meu sonho, porém ele se sentia inseguro em fazer tal negócio. Foi neste dia que me senti verdadeiramente emocionada, porque era chegada a hora. Senti o lampejar do meu sonho com toda a sua força. Não tive mais dúvidas, era o meu sonho a me falar novamente, mas agora era tudo muito claro, tudo havia se encaixado de tal forma que eu tive certeza que era esse o negócio que precisávamos fazer para conseguir realmente muito dinheiro. E deu certo. Em 9 meses o nosso capital quadruplicou. Veja que até por sonhos você pode abrir os caminhos da riqueza. Deixe os canais de sua mente ligados e a voz do subconsciente vai revelar-lhe o caminho. Capítulo I. Como usar o poder curador que há em você. Vai em paz, a tua fé te curou. Jesus Cristo, você foi criado para ter saúde. Na verdade, você nasceu perfeito e continua a ser sempre perfeito, porque a sua vida é o seu espírito e no espírito não existe imperfeição. O seu espírito é a própria presença divina, por isso ele é eterno e perfeito. Deus é o oceano e você é uma gota do oceano, mas essa gota é o oceano, contém a essência do oceano. Embora você esteja doente, a sua imagem verdadeira continua sendo perfeita. Ligue-se nesta imagem verdadeira e você voltará ao estado de perfeição, que é a agudo saúde. Veja que o normal e o natural é ter saúde. A doença é uma normalidade e toda anormalidade pode e deve ser eliminada. É mais fácil ter saúde do que ter doença. Deus nunca lhe manda doenças e provações, porque em Deus não existem doenças e provações. Diz a Bíblia, pela voz de São Paulo, o seguinte: o dom dado por Deus é a vida eterna. Comece a acreditar que em você há uma energia eterna, que é a própria força divina. Seu corpo sempre reage aos estímulos da mente, por isso, se ele for mantido permanentemente em estado de ordem e harmonia, não se corromperá. Examinando mais profundamente o funcionamento do corpo humano, alguns pesquisadores médicos chegaram à conclusão de que é mais fácil explicar por que os humanos deveriam viver para sempre do que por que deveriam morrer. O Dr. Paul C. Ibersold, que há alguns anos atrás foi o diretor da divisão de isótopos da Comissão de Energia Atômica, disse o seguinte: os médicos costumavam pensar sobre o corpo como sendo uma máquina que ingere comida, ar e água, principalmente, como combustível, para continuar operando. Apenas uma pequena parte, segundo se pensava, era para a substituição do desgaste da máquina. As investigações feitas com isótopos têm demonstrado que o corpo, ao invés disso, é muito mais parecido com um regimento militar muito fluido, que pode reter seu tamanho, sua forma e sua composição, muito embora as pessoas nele estejam mudando continuamente, agregando-se a ele, sendo transferidas de um posto para outro, sendo promovidas ou rebaixadas, atuando como reservas, e, por fim, partindo depois de algum tempo de serviço. Estudos de traçados mostram que a transformação atômica do nosso corpo é bem rápida e bem completa. Em uma semana ou duas,
a metade dos átomos de sódio será substituída por outros átomos de sódio. O caso é similar quanto ao hidrogênio e o fósforo. Mesmo a metade dos átomos de carbono serão substituídos dentro de um mês ou dois. E assim prossegue a história para quase todos os elementos. Em um ano, aproximadamente 98% dos átomos, agora existentes em nós, serão substituídos por outros átomos, que assimilamos de nosso ar, alimento e bebida. Perceba que o seu corpo não é uma criatura frágil, mas age através de uma energia que foge à nossa explicação. Que importa, então, se você tem 7 anos, ou 70 ou 700 anos? Na verdade, seu corpo, pelo menos teoricamente, tem 1 ano de idade. Isto há de fazer você acreditar na capacidade de recuperação do seu organismo e na capacidade que você tem de manter a eterna juventude, sonho de todas as gerações que já pisaram a terra. Não castigue o seu corpo. Seu corpo é, originalmente, perfeito, saudável, vigoroso. Seu corpo é você. Existe perfeita interação entre você e o seu corpo. Sua mente age e seu corpo reage. Portanto, queira bem ao seu corpo. Ame-o. Não o perturbe nem o castigue, gerando pensamentos negativos e destrutivos em sua mente. Como o corpo reage aos estímulos da mente, se você mantém pensamentos de tristeza, de mágoa, de inveja, de ódio, de raiva, de depressão, de angústia, de carência, de solidão, de egoísmo, de vingança, de ciúmes doentios, de malquerença, de pessimismo, de discórdias, de ganância, de avareza, de orgulho, de nervosismo, de aflição, de preocupação, de desilusão, de fracasso, de desamor, de descrença, esses pensamentos produzem desajustes e desarmonias no corpo e daí nascem as doenças. Veja o que acontece quando você alimenta, por exemplo, um pensamento de raiva, rubor na pele do rosto, dilatação das pálpebras, manchas vermelhas no branco dos olhos, contração e enrijamento dos lábios, endurecimento do maxilar, crispação das mãos, tremor nos braços, modificação na voz. Mas as reações mais desastrosas acontecem no interior do seu corpo, o sangue coagula muito mais depressa que normalmente, o número de células sanguíneas aumenta para cerca de 500.000 por milímetro cúbico de sangue, os músculos que contornam o estômago e todo o aparelho digestivo sofrem espasmos que podem provocar fortes dores abdominais, há uma aceleração violenta nos batimentos do coração, a pressão sanguínea sobe brusca e violentamente, podendo até explodir algum vaso do cérebro, as artérias coronárias do coração contraem-se, enrijecem tanto o que, em algumas ocasiões, podem provocar angina do peito ou trombose. Há outros efeitos negativos, mas, por esses, você começa a acreditar que o corpo é o súdito da mente. Mente doente, corpo doente. Mente sadia, corpo sadio. 3 passos para a cura. Você é uno com o Pai, que é Deus, que é a perfeição, a saúde, a alegria, o amor, a harmonia, o bem-estar, a paz, a felicidade. Toda vez que você revitaliza essa união com o Pai, você entra em estado de harmonia mental e, consequentemente, produz saúde no corpo. Diz a Bíblia: apega-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22,21. Quando você entra em estado de paz, automaticamente você entra em estado de saúde. Lembre-se que Deus não deseja sua doença e nem o seu sofrimento, porque Deus é perfeito e perfeição é saúde. Quando você reza, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra, corpo, como no céu, mente, significa que você quer estar conforme a vontade do Pai, que deseja perfeição, tanto na mente como no corpo. Portanto, a vontade do Pai é saúde.
E para você alcançar a saúde do corpo, faz-se necessário alcançar antes a saúde da mente, ou seja, estabelecer em sua mente pensamentos positivos. 3 passos importantes você deve dar para alcançar a cura da sua doença. Em primeiro lugar, remova da sua mente todo sentimento negativo de medo, de dúvida, de desconfiança e de desarmonia. Em segundo lugar, substitua esses pensamentos negativos por pensamentos de harmonia, de perfeição, de saúde, de interação entre a sua mente e a mente divina. Em terceiro lugar, faça um quadro mental do corpo plenamente saudável. Daqui para frente só existirá esta verdade: seu corpo restabelecido, em ordem e saudável, funcionando maravilhosamente bem. A cura é infalível, pois toda a imagem verdadeira e unívoca enviada ao Pai, que habita o subconsciente, se transforma em realidade física. Joseph Murphy, no seu livro Os Milagres da Mente, afirma: lembre-se que seu corpo possui um mecanismo orgânico que reflete o entrosamento do consciente com o subconsciente, ou seja, o voluntário, o sistema nervoso cerebrospinal, e o sistema nervoso autônomo. Esses dois sistemas podem trabalhar isoladamente ou em sincronia. A ligação desses dois sistemas é feita pelo nervo vago. Jesus disse certa vez que, quando 2 estiverem orando em seu nome, ele estaria no meio deles. Isto quer dizer que, quando um pensamento é aceito harmonicamente pela mente consciente e subconsciente, este pensamento é atendido. Quando há perfeita interação entre a mente consciente e subconsciente, há sintonia entre você e o Pai que habita seu íntimo e, neste caso, infalivelmente a oração é atendida. Acalme a mente consciente. Quando a mente consciente duvida, tem medo, é negativa, você precisa acalmá-la, ou, até mesmo, adormecê-la, torná-la passiva, para que não crie obstáculos às ordens de cura e de saúde que você manda para o subconsciente. Procure, então, relaxar a mente consciente, descontraindo seu corpo e concentrando-se, profundamente, no seu desejo. Acalme-se, solte-se bem, relaxe, feche os olhos e afirme na sua mente o quadro mental da saúde perfeita. Veja mentalmente seu órgão doente agora funcionando corretamente, energize-o com uma luz branco-azulada e acredite que ele está obedecendo a você. E assim é e assim será. A sugestão é uma força incalculável. Emily Coué disse que para bem se compreender o papel da sugestão, ou, por outra, da autossugestão, basta saber que o subconsciente é o dirigente principal de todas as nossas funções. Façamos-lhe crer que tal órgão, que não funciona bem, deve funcionar bem. Instantaneamente o subconsciente lhe ordena e o órgão, obedecendo submissamente, recupera sua função normal, imediatamente, aos poucos. Isto nos dá o direito de explicar, de maneira simples e clara, como, pela sugestão, pode-se suster as hemorragias, debelar a prisão de ventre, extinguir fibromas, curar paralisias, as lesões tuberculosas, as feridas varicosas, etc. Ao aplicar esta força curadora, procure deixar a sua mente consciente, tanto quanto possível, passiva, porque então a sua ordem será enviada sem distorções para o subconsciente. Quando você diz vou tentar, já está desperdiçando a força principal que é a fé. Vou tentar significa que você duvida se vai dar certo ou não. Parta do princípio incontestável de que tudo o que o subconsciente aceita como verdadeiro ele cumpre. Mande a sua ordem com fé e decisão. Mas, mande uma determinação positiva e não negativa. Por exemplo, não diga, meu estômago não vai doer, diga positivamente, meu estômago agora está funcionando corretamente, normalmente. Se você está com dor de cabeça,
Relaxe, feche os olhos e diga monotonamente: está passando, está passando, está passando. Há um poder curador dentro de você. A natureza e de por si restabelece a ordem quando esta estiver deteriorada. Muitas vezes você se feriu e o sangue estancou por conta, fez-se a cicatriz e, posteriormente, até mesmo a cicatriz desapareceu, a tal ponto que você nem sabe mais onde houve o corte. Há um poder curador em você. É a vida, fonte inesgotável de perfeição. Este poder curador divino é de por si e de com mais energia e força quando acionado pela mente. Ajude a sua mente a praticar mais rapidamente a cura, dando-se sugestões positivas e afirmando harmonia e perfeição existentes em você. Assim, o seu subconsciente sabe exatamente o que você quer e agirá de acordo. Lembre-se que os males que a sua mente criou, a sua mente pode curar. Não é necessário você saber como o poder curador divino funciona, pois provavelmente nunca o saberá. Todas as curas começam e terminam pelo Espírito, pois ele é a sua vida e a sua vida é Deus. Há um ditado que diz assim: o médico trata da ferida, mas quem cura é Deus. Deus, no entanto, só age em você por meio de você. Não é necessário fazer a lista dos seus sofrimentos a Deus, pois ele sabe tudo. O que você precisa fazer é a oração da cura, a oração do pedido que já vê, em si mesmo, a realidade, porque, em Deus, o pedir e o dar são a mesma coisa. Foi por isso que Jesus ensinou a lei do pedir e recebereis. O pedido e o recebimento são a mesma coisa. E será que antes que clamem, eu responderei, estando ainda falando, eu os ouvirei? Isaías 64,24. As causas das doenças. A doença é um estado de desarmonia. Quando a sua mente se perturba e se atormenta, está criando um desajuste no funcionamento do organismo, os órgãos são reprimidos, ou são estimulados de forma prejudicial, ou provocam-se estados de tensão, ou geram-se espasmos, ou ácidos e químicos desnecessários são mandados para o corpo em momentos prejudiciais, e assim é rompida a ordem perfeita que deve existir no funcionamento e na sincronização saudável de todo o composto humano. Não pense que a doença é uma fatalidade. Não, não é azar da sorte. Você é a causa da sua doença. Você deve saber que toda ação provoca uma reação correspondente. Todo ato se paga a si mesmo. Você está sempre se processando a si mesmo. Se ofende alguém, esta ofensa está agredindo a você mesmo e provocando um distúrbio correspondente à gravidade da sua ofensa. Se você deseja o mal a alguém, você está atraindo para si mesmo esse mal e não se escapa de que esse mesmo mal acabe acontecendo em você. É por isso que o Mestre Jesus, sábio dos sábios, ensina que se deve perdoar sempre as pessoas e até mesmo amar os inimigos. Todo ato de amor gera um resultado de amor em você mesmo. Mas, se você não sabe a causa profunda e primeira da sua doença, não importa. O que importa é que você deseja curar-se. Para isso, faz-se necessário entrar em estado de harmonia mental. Limpe a sua mente, esqueça o passado e comece a entrar em estado de paz, de bondade interior, de alegria espiritual. Entre em harmonia consigo mesmo, com as pessoas, com o universo e com Deus. Este é o primeiro passo. Assim, você já está removendo a causa da doença e está processando o ato da cura. Agora imagine o fim desejado e sinta-o já acontecendo em você. O seu subconsciente, em cujo interior está o princípio da cura, reage de acordo. Seja qual for a gravidade da sua doença, ela tem cura, porque há um poder curador infinito dentro de você. Use-o com fé. Com toda a fé. A fé é a maior força curadora.
Se você percorrer os grandes santuários do mundo, por exemplo, Lourdes, Fátima, Pompeia, Aparecida, Medianeira, Caravaggio, Lujan, e tantas outras centenas de santuários espalhados pelos países, se você percorrer as igrejas do mundo inteiro, se você percorrer os templos de todas as religiões ocidentais e orientais, se você quiser contar os milhões de curas alcançadas por intercessão de milhares e milhares de santos, se você quiser catalogar os milhões de pessoas que realizaram milagres e curas por meio de Jesus Cristo, se você deseja reunir a quantidade sem fim de orações que produziram milagres, chegará à conclusão de que a fé é a força mais poderosa do universo. A fé cura com a mesma facilidade tanto uma pequena dor de cabeça quanto um câncer de último grau. É por isso que não existem doenças incuráveis. Jesus Cristo curou os 10 leprosos, doença considerada incurável na época. Jesus Cristo curou o cego, o surdo, o paralítico. Em nome da fé, e dizendo decididamente, vai em paz, a tua fé te curou, ele curou inúmeras pessoas durante os 3 anos de vida pública. O Mestre sempre insistia, tudo é possível para aquele que crer. Seja o que for que desejardes, quando orardes, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11,24. Pedi e recebereis. E você, que até agora quis construir tudo unicamente por sua capacidade e luta, ouça o Mestre, até aqui nada pedistes, pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. João 26,24. Faça-se conforme a tua fé. MT 9,29. Mas, não pense você que é difícil ter fé. Nada disso, é bem fácil. Quando você acredita que aquilo que está dizendo em sua prece ou em seu pedido é verdadeiro, isto é, que vai acontecer, você tem fé. Tenha fé simples da criança. Aceite como verdadeiro e infalível o princípio de que, pelo fato de pedir, já está alcançando. A fé, pois, é a ponte que liga o pedido ao recebimento. Eu já vi diversas mães usarem o poder da fé para tirarem a dor do filhinho que havia se machucado. Quando o pequenino caiu no chão, se machucou e abriu um berreiro danado, a mãe o pegou no colo, perguntou onde tinha se machucado e disse: espera, que vou dar um beijo aí onde está doendo e vai passar. Pronto, já passou. A criança para de chorar e sai para brincar novamente. Acreditou que era assim, e assim foi mesmo, passou a dor. Ponha na cabeça que a fé realiza milagres. O milagre é fácil, acredite nele. Não crie nenhum obstáculo à sua fé. Há um poder vital dentro de você, que é capaz de restabelecer a ordem e a vida das células, até mesmo de uma forma imediata, se for necessário. As curas que Jesus praticava eram instantâneas. Vai em paz, a tua fé te curou. E o doente saía feliz da vida, completamente curado. Você já deve ter visto pessoas desenganadas dos médicos alcançarem a cura de uma forma admirável. Isso não é privilégio. Basta você usar corretamente as leis da fé e também ficará perfeitamente curado. Afaste de si os pensamentos de medo e de dúvida. Eles são devastadores. Ao buscar a cura de suas doenças, não se ponha a implorar repetidamente como se Deus fosse um déspota ou lunático. Deus é a sua vida, e o seu espírito é a perfeição. Mergulhe na harmonia universal, envolva-se na dimensão divina, sinta-se uno com o Pai e este estado de perfeição, de poder, de harmonia estará gerando esta mesma realidade em você. A saúde não é um produto que você adquire fora. A saúde já existe originariamente em você. A cura pela palavra. Quando você está doente, as vibrações energéticas do seu corpo estão em baixa.
Você precisa energizar, criar energia saudável e positiva. Você precisa gerar uma vibração que produza a força curadora no órgão afetado. Pensamentos negativos geram mais doenças ainda, pois diminuem as vibrações vitais. Há palavras que, proferidas mentalmente ou verbalmente, com sentimento e entusiasmo, produzem uma energia toda especial e atuam na cura da moléstia. Rudyard Kipling disse que as palavras são a droga mais poderosa da humanidade. A Bíblia, no Salmo 107,20, fala assim: Ele enviou a sua palavra e os curou. Há vibrações especiais em certas palavras e quando você sente a força dessas vibrações, elas já começam a agir em você. Veja algumas palavras que irradiam energias poderosas: amor, fé, sucesso, riqueza, paz, alegria, saúde, harmonia, vencer, eu posso, Deus, força, e muitas outras que você mesmo vai descobrir pela reação que provocam na sua mente. A escola de Nancy, na França, aconselha a seguinte técnica para você obter a cura ou outro benefício: tome uma pequena frase ou declaração fácil de gravar na memória e repita muitas vezes, como uma canção de acalanto. Neste caso você estará usando duas forças poderosas, a força energética do pensamento significado pela palavra ou frase, e a força da repetição. Não esqueça que a repetição também é uma técnica muito útil. Se você manda uma gota de água para o seu subconsciente, ele receberá apenas uma gota de água, mas se manda uma torrente de água, o efeito será mais forte e decisivo. Use a palavra inspirada, emocionalizada e acreditada, para produzir a cura em si mesmo e nos outros. O grande sábio Salomão já dizia que a língua dos sábios produz a cura, Provérbios 12,18, ao orar pela saúde de alguém, afirme a saúde infinita, a ordem e a harmonia da mente e do corpo, a presença infinita nessa pessoa. Imagine que a saúde está jorrando de você ou de Deus para essa pessoa que você deseja curar. Acredite na força de suas palavras. Faça jorrar o conteúdo de cada palavra como uma torrente irresistível de cura sobre o enfermo. Verdadeiros milagres acontecerão, pode crer. Tu lhe rogarás e ele te ouvirá, e cumprirá os teus votos. Formarás os teus projetos e terão feliz êxito, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 27:28. A cura pela imposição das mãos. Desde tempos imemoriais está sendo usada a técnica da cura pela imposição das mãos. A Bíblia é riquíssima em episódios de cura pela imposição das mãos. Jesus usava muito esta maneira de curar e a ensinou aos apóstolos, que passaram a realizar verdadeiros prodígios por toda parte. A notícia de que ia Samaria recebera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém para lá enviaram Pedro e João. Esses, pois, desceram e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não viera sobre nenhum deles. Puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, o mágico, viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que toda pessoa quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8,14-19. Em Icônio, Barnabé e Saulo converteram judeus e gentios. Mas os judeus incrédulos incitaram o povo contra eles. Eles, todavia, permaneceram ali ainda por longo tempo, pregando desassombradamente, confiados no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça por meio de milagres e prodígios, que por mãos deles operava. Atos 42:3. Veio ter com Jesus um leproso, caiu de joelhos diante dele e suplicou: Se quiseres, podes tornar-me limpo. Compadecido dele, estendeu Jesus a mão, tocou-o e disse:
quero ser limpo. Mal acabara de falar, já a lepra desaparecera e o homem estava limpo. Marcos 1,40-43. Três aspectos importantes ocorreram nesta cura efetuada pelo Mestre: impôs a mão, usou a força da palavra e deu-se a cura instantânea. Tornou Jesus a embarcar e chegaram a outra margem, onde afluíram a ele grandes multidões. Estava ainda à beira do lago, quando veio um chefe de sinagoga, por nome Jairo. Assim que avistou Jesus, lançou-se-lhe aos pés, com esta súplica insistente: minha filhinha está para morrer, vem impor-lhe as mãos para que tenha saúde e vida. Marcos 5,21-23. De caminho para lá, apertavam-no as multidões. Achava-se aí uma mulher que, havia 12 anos, sofria de um fluxo de sangue, gastara com médicos toda a sua fortuna, sem encontrar quem a pudesse curar. Chegou-se a ele por detrás e tocou-lhe numa das borlas do manto e no mesmo instante cessou o fluxo de sangue. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Negaram todos. Ao que Pedro e seus companheiros observaram: Mestre, a multidão te atropela e comprime, e perguntas: quem me tocou? Jesus, porém, insistiu: alguém me tocou, senti que saiu de mim uma força. Vendo a mulher que não passara despercebida, veio, toda trêmula, prostrou-se-lhe aos pés e declarou perante todo o povo por que o tocara e como imediatamente ficara curada. Disse-lhe Jesus: minha filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Ainda não acabara de falar, quando veio alguém da casa do chefe da sinagoga com o recado: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Ouvindo Jesus estas palavras, disse-lhe: não temas, é só teres fé e ela será salva. Chegado a casa, não permitiu que alguém entrasse com ele, afora Pedro, Tiago e João, como também o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Jesus, porém, disse: não choreis. Ela não está morta, dorme apenas. Riram-se dele, porque sabiam que estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e bradou: menina, levanta-te. Nisto, voltou-lhe o espírito e ela se levantou imediatamente. Mandou que lhe dessem de comer. Os pais estavam fora de si de assombro. Lucas 8,43-55. Neste fato, você percebeu que Jairo, pai da menina, pediu a Jesus que fosse impor as mãos na filha para que ela recuperasse a saúde. E Jesus, ao chegar diante da menina, nessas alturas já morta, tomou-a pela mão e mandou erguer-se. Há uma energia espiritual que pode jorrar da pessoa através das mãos e Jesus sabia usar como ninguém este método. Ele se referiu a essa força especial quando a mulher, que sofria de um fluxo de sangue, o tocou e alcançou a cura. Disse ele: alguém me tocou, senti que saiu de mim uma força. Tornou a retirar-se do país de Tiro e foi por Sidom ao lago da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe, então, um surdo-mudo e lhe rogaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus tomou-o de parte, fora do povo. Meteu-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Efeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e soltou-se-lhe a prisão da língua, e falava corretamente. Marcos 7, 31-36. Chegaram a Betsaida. Aí lhe apresentaram um cego, rogando que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia, tocou-lhe com a saliva os olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe se enxergava alguma coisa. Levantou ele os olhos e disse: vejo andar homens do tamanho de árvores. Novamente lhe pôs Jesus as mãos sobre os olhos, então se tornou penetrante a vista dele, ficou curado e distinguia todas as coisas.
Marcos 8, 22, 25. Você pode curar. Quem crê, tudo pode. E convocou Jesus os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos malignos e a virtude de curar as enfermidades. Depois disto designou o Senhor mais 70 outros discípulos e mandou-os, 2 a 2, adiante de si a todas as cidades que tencionava visitar. E quando entrardes em uma cidade onde vos recebam, comei o que vos servirem, curai os doentes que aí houver e dizei, chegou a vós o reino de Deus. Lucas 10,1 ss. O sacerdote, por investidura do Cristo, recebeu o dom de curar, assim como receberam os apóstolos. É muito bom que o sacerdote exercite este dom divino. Aonde quer que Jesus ia, sempre se dedicava a curar os enfermos. Aos apóstolos, seus seguidores, como você viu acima, também mandou pregar e curar os enfermos. Se você toma o livro Atos dos Apóstolos, livro que relata as atividades dos apóstolos após a subida de Jesus ao céu, verá que a divulgação da palavra divina sempre vinha acompanhada do serviço de cura. Por sinal, em muitos lugares o sacerdote é chamado de cura. Cura vem de curar. Há até os que dizem que santidade é uma palavra que tem sua raiz em sanidade, ou seja, saúde. Crescia cada vez mais o número de homens e mulheres que abraçavam a fé no Senhor a ponto de trazerem doentes para as ruas, estendidos em macas e leitos, para que, ao passar, Pedro cobrisse ao menos com a sombra alguns deles e ficassem livres de suas enfermidades. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo doentes e vexados de espíritos impuros e eram todos curados. Atos 5,12 ss. Mas você também tem o dom de curar, porque você é o próprio Deus manifestado na terra, em você está a presença infinita, a energia divina. Jesus disse, certa vez, uma frase de conteúdo assombroso: aquele que crer em mim, fará as coisas que eu faço e as fará ainda maiores. João 14,12. Noutra ocasião, falou o Mestre: quem crer se salvará. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem acreditado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno que mata, nada sofrerão, colocarão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Marcos 16,1, 5, 20. São Paulo, numa carta enviada aos cristãos de Éfeso, na Grécia, escreveu o seguinte: irmãos, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para que possais realmente conhecê-lo. Que ele abra as vossas mentes e vejais a luz, a fim de que possais conhecer a esperança para a qual ele vos chamou. E também para que fiqueis conhecendo como são ricas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que hede em nós, os que cremos. Este poder é o mesmo que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou a Cristo. 1,17-23. O Mestre Jesus disse que, se você crer, terá domínio curador sobre os males mentais das pessoas, terá domínio sobre si mesmo e encontrará em si a fonte da sabedoria, falará novas línguas, terá domínio sobre os animais, dominará matéria, venenos, e dominará as doenças, curando os enfermos. Já o apóstolo Paulo assegura que o poder de Deus hede em nós. Está na hora de acreditarmos na dimensão divina infinita que existe em nós e que nos faz dominar os nossos males e problemas. Cure-se a si mesmo usando desta força infinita, capaz de restabelecer a justa ordem na sua mente e no seu organismo. A fé, porém, não é privilégio de alguma religião. A fé é um princípio divino que está à mão de toda pessoa.
Certo dia João se aproximou de Jesus e disse-lhe: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e o proibimos, porque não te segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. LC 9,49-50. Toda pessoa boa pode produzir frutos bons, seja qual for a sua religião, ou mesmo que não tenha religião. Neste caso, o seu espírito é o seu templo e no seu espírito reside Deus. O que não pode acontecer é que o mal consiga produzir o bem. Isto sim é impossível. Expulsareis os demônios. Se você examina os casos em que Jesus expulsa demônios ou espíritos maus, como diz o Evangelho, escrito há quase 2000 anos, perceberá que se trata de doenças mentais, psicoses agudas, hipocondria, desdobramento de personalidade, epilepsia e outras doenças mentais. Naquele tempo chamavam de demônios a todos esses males que atormentavam as pessoas e não havia necessidade de Jesus oferecer uma explicação científica para cada doença. Ele usava a linguagem da época. O demônio, como entidade em si, não pode habitar nem o espírito e nem o corpo de uma pessoa, pois todo ser humano sempre é o próprio Deus manifestado. O espírito de uma pessoa é a vida, é a presença infinita, é a imagem divina, e o corpo é o templo do espírito. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Atos 18,10. Nada vos fará dano algum. LC 10,19. Só há uma pessoa que pode fazer mal a você, é você mesmo. Mas, seja qual for o seu estado, recorra à força divina que habita seu ser e você retorna ao estado de saúde, de harmonia e de perfeição. Há muitas formas de curar. Existe somente um princípio de cura e a este princípio você pode dar o nome de Deus, de Pai, de vida, de poder curador, de subconsciente, de natureza ou outro nome qualquer. Já os métodos de cura são muitos. O médico segue os padrões da medicina, o curandeiro segue o seu próprio ritual, a ciência que emprega o poder da mente tem as suas técnicas, certas religiões têm o seu método, os homeopatas trilham uma estrada um pouco diferente da medicina tradicional. Todas essas formas de curar não se opõem, não se contradizem, não se ofendem, mas se ajudam e se completam. Num programa de televisão, chamado Fantástico, levado ao ar em outubro de 1978, foi dedicado um quadro às curas pela fé. Diversos curadores foram entrevistados, bem como alguns médicos. Chamou-me a atenção o que disse o psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva. Reconheceu ele que a fé sempre ocupou lugar de destaque na cura, e reconheceu ainda que a melhor posição oficial da medicina atual é não hostilizar os que se dedicam a curas espirituais, mas se aproximar para ajudar a curar. Por outro lado, quem acredita na cura espiritual não deve desdenhar o médico e nem os remédios, pois, se assim o faz, é sinal de que a sua mente é negativa e está dificultando ainda mais o restabelecimento da saúde. Sempre haja sentimento saudável e positivo em você. Veja no médico a própria manifestação divina, o intermediário entre você e Deus, e o médico é, na verdade, porquanto tem o poder divino em si, como todo e qualquer ser humano. Veja no médico a manifestação humana de Deus e acredite nele com toda a fé. Tome os remédios com a máxima fé, entendendo que foram feitos por uma mente ligada na mente cósmica divina. Portanto, abra todos os canais internos para que o fluxo da saúde jorre através do médico, dos remédios, da operação, da prece, da fé, da força divina e da energia espiritual de outras pessoas. Ajude a curar e não atrapalhe. Há tempos,
Quando minha mãe esteve no hospital em estado grave, eu via que as pessoas que entravam no quarto, principalmente os familiares, carregavam na mente um estado tenso e negativo de preocupação, de nervosismo e de medo. Como o pensamento é uma vibração que transcende a pessoa, não havia nada de benéfico para minha mãe nesse tipo de emoção negativa. Eu percebia isso e até me deu vontade de colocar um pequeno cartaz na parede do quarto com os seguintes dizeres: "Você pode ajudar, irradie saúde." Numa certa noite, depois que minha mãe havia melhorado consideravelmente, tornou a passar mal e o médico atribuiu ao calmante que teve que dar para ela. Disse ele: "Eu dei esse calmante por causa de vocês. Vocês estavam muito nervosos e preocupados." Um humano meu não viu lógica nisso, pois entendia que devia ter dado à paciente o que era benéfico para ela e não para os que estavam cuidando. Olhando mais profundamente, o médico tinha razão também, porquanto a perturbação dos circunstantes afetaria a doente, e, para evitar que isso acontecesse, deu-lhe calmante para dormir. Quando você está doente ou vai visitar doente, não faça um longo comentário da doença, pois cada vez que menciona a doença está gravando mais profundamente no subconsciente do enfermo a imagem da doença. Negue mentalmente a existência da doença e não lhe dê nem sequer nome. Afirme a saúde e veja na pessoa apenas a vida recuperando as partes afetadas. Veja Deus ou o poder curador agindo de maneira prodigiosa. A energia espiritual que você irradia é de enorme benefício para o doente. Os cientistas já comprovaram que a presença de pessoas negativas afeta as plantas, causa reações em animais e, com não menos certeza, atinge também as pessoas. A presença de pessoas positivas, saudáveis, realiza, por outro lado, uma ação benéfica através da energia positiva que emana delas. Você pode ajudar, irradie saúde. Peça a Deus que você seja usado por Ele para irradiar saúde e vitalidade às pessoas combalidas. Afirme sempre o seu estado positivo, a força curadora divina está jorrando por meu intermédio para este doente. Sou positivo, sou positivo, sou positivo. Tenho poder de ajudar na cura. Estou ajudando em nome de Deus. Curas à distância. A cura à distância é um dos fenômenos mais notáveis do mundo sobrenatural e extrasensorial. Como se processa? Que energia é enviada à pessoa beneficiada? Como se expande esta energia? Como atua? A imagem mental, o pensamento, o sentimento, o desejo, a fé, atingem qualquer distância, vencem todas as barreiras e não sofrem alteração no tempo e no espaço. Por um lado, é fácil explicar a cura à distância: o universo é um só e nós somos um com o universo, ou seja, com as pessoas, com os seres vivos, com Deus, com a matéria. O meu pensamento e a minha energia são recebidos pela mente subconsciente da pessoa qual são destinados e, realizada a operação corretamente, os resultados acontecem. Jesus fez diversas curas à distância. Uma delas é a seguinte: partiu Jesus daí e se retirou para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, porque uma mulher, que tinha uma filha possessa de um espírito impuro, assim que ouviu da presença dele, entrou e se lhe lançou aos pés. Era pagã, essa mulher, natural de Cirofenícia. Suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o espírito maligno. Respondeu-lhe ele: deixa que primeiro se fartem os filhos, não convém tirar o pão aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De certo, senhor, replicou ela, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Disse-lhe Jesus: por causa desta palavra, vai,
que o demônio acaba de sair de tua filha. Foi para casa e encontrou a menina estendida na cama. O demônio tinha saído. MC 7,2430. Nesta cura à distância, mãe foi a ponte entre o curador, Jesus, e a doente, a filha. Esta ponte era perfeita, pois estava plena de fé e de certeza. Veja você, sendo pagã, se veio a Jesus era por causa de uma imensa fé no poder do Mestre, insistiu para que Jesus curasse sua filha, mesmo diante da primeira negativa, acreditava em Jesus, e amava sobremaneira a sua filha, pela qual deixou seu país e saiu à procura do Mestre, a quem não conhecia mais do qual ouvira falar. O resultado foi a cura extraordinária. Pode-se, também, curar à distância diretamente, sem intermediário. Vou contar-lhe outra cura à distância realizada por Jesus, também com uma pessoa pagã, cuja fé o Mestre a elogiou de modo todo especial. Acabava Jesus de entrar em Cafarnaum, quando se lhe apresentou um centurião com esta súplica: Senhor, tenho em casa um servo que está de cama, com paralisia, e sofre grandes tormentos. Respondeu-lhe Jesus: Irei curá-lo. Tornou-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra, e meu servo será curado. Pois também eu, embora sujeito a outrem, digo a um dos soldados que tenho as minhas ordens: vai acolá, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o acompanhavam: em verdade, vos digo, que não encontrei tão grande fé em Israel. E disse Jesus ao centurião: vai-te, faça-se contigo assim como creste. E na mesma hora o servo recuperou a saúde. MT 8:5-13. Nesta cura o intermediário foi aquele oficial romano. Nos dois casos, não foi a religião que propiciou a cura, mas a fé das pessoas desejosas de que Jesus curasse. No primeiro caso, a menina recebeu a energia curadora independente de sua vontade, pois se achava em estado psicótico. Já no segundo caso, é possível que o servo do centurião romano também desejasse ardentemente a cura por meio de Jesus. Mas é digna de nota a fé ilimitada dos dois intermediários, isto é, da mãe e do centurião, ambos pagãos. Quando se juntam as orações das pessoas doentes e das sadias, a energia curadora encontra um canal mais aberto e jorra com maior impetuosidade. Mas, se você deseja o bem a alguma outra pessoa, que não está ligada nesse tipo de processo curador, ou não aceita seus conselhos, ou não tem forças para deixar o caminho doentio, como, por exemplo, os ateus doentes, os psicóticos, os dementes, os viciados na bebida ou no tóxico, use o método da cura à distância e terá maravilhosos resultados. Uma noite por semana realizo uma sessão de cura para o público. Num determinado momento, enquanto as pessoas ainda estão em nível alfa, peço para trazerem mentalmente algum de seus familiares doentes ou necessitados de algum benefício especial. Muitas curas têm acontecido, nesse momento, com esses familiares que estavam longe do local da sessão e, mesmo, nem sabiam que estavam sendo levados mentalmente para a cura. A cura por meio de Jesus. Certa noite, ao realizar uma sessão de cura na cidade de Restinga Seca, uma senhora pediu-me para escrever uma oração a fim de ser distribuída às pessoas que comparecem na sessão de cura. Escrevi este texto, que foi distribuído e que trouxe muitos benefícios. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus para lhe pedir a cura de seus males e sofrimentos, o Mestre olhava a cada uma com carinho e as curava. Para o cego, para o aleijado, para os leprosos, para os acometidos de câncer, para os surdos, para os mudos, para os diabéticos, para os que viviam sob intensas dores,
para os tristes, para os deprimidos, para os neuróticos, para os nervosos, para os psicóticos, para os desanimados, para os frustrados, para cada um ele estendia a mão divina e dizia: vai em paz, a tua fé te curou. Você também é uma multidão dos necessitados. Você está sofrendo de um mal rebelde aos tratamentos. Você está sofrendo de alguma tortura ou amargura interior. Sim, você também, agora, é uma multidão dos que procuram Jesus. E Jesus para diante de você, neste instante, e diz-lhe, com o mesmo carinho, a mesma coisa que disse aos outros, há quase 2000 anos atrás: vai em paz, a tua fé te curou. E você, então, feliz, certo de que assim é e assim será, ora esta prece agradecida: muito obrigado, Senhor, pela cura. Muito obrigado porque tu me ouviste. Tu sempre ouves com bondade e amor a todo aquele que acredita no teu poder. Sei que a tua palavra realizou em mim a perfeição, por isso sou uma pessoa sadia, curada, perfeita, alegre e bem-sucedida. Meu corpo, minha mente e meu coração agora estão em harmonia. Estou em paz, feliz e agradecido. Pelo milagre da palavra, tudo aconteceu em mim, conforme a minha crença. Estou curado. Alcancei o que tanto desejei. Muito obrigado. Amém. Testemunho de uma senhora. Zelina tem 50 anos de idade e relata este depoimento: há quase 20 anos vinha eu sofrendo de ciática. Isto me obrigava a dormir com um travesseiro sob a perna esquerda, a fim de amenizar as dores terríveis. Ao longo desse tempo, fiz diversos tratamentos médicos e exames laboratoriais. Havia degeneração óssea ao longo da coluna. Submeti-me à fisioterapia, tração, massagem, forno de Bier, etc. Tomava analgésicos diariamente, além de injeções dolorosíssimas, vitamina B1 e B2. Todos os esforços eram infrutíferos até que, assistindo a uma noite da cura, fiquei curada radicalmente. Sofria, ainda, de uma amigdalite crônica, isso há aproximadamente 30 anos. Tinha mau hálito, complicações renais, como pielonefrite, e outras. Não havia possibilidade de operação. Fiquei também curada noutra noite da cura. Há cerca de 2 anos eu havia sofrido um entorse no pé direito, fato esse que me obrigou a ficar com a perna engessada durante 2 semanas. Aparentemente curada, quando apoiava o pé sentia dores horríveis sob o calcanhar. Era como se uma centena de agulhas aí espetassem. Fiquei curada disso também, após mentalizações positivas. Permita-me contar também que sofria de forte enxaqueca durante 33 anos. Nas crises eu me isolava em quarto escuro e não me alimentava. Tomava até 6 comprimidos de analgésicos diários e injeções receitados por médicos. Nada resolvia. Decidi curar-me pelo poder da mente e consegui. Depois de bem orientada consegui acabar com esse rosário de males. Agora minha prece é assim: mal nenhum pode me afligir, sou sadia, alegre e feliz, sou calma, tranquila e serena, sou dinâmica, próspera e triunfante, sou amiga de todos e todos são meus amigos, eu os amo e eles me amam. Porque Deus habita em mim e Ele é perfeição. Amém. Vai em paz, a tua fé te curou. Eu vejo pelo menos 4 ingredientes poderosos e atuantes na ordem curadora determinada pelo Mestre Jesus através da afirmação: vai em paz, a tua fé te curou. O primeiro ingrediente é a paz. Trata-se de um sentimento positivo que restabelece de imediato a harmonia e a saúde na mente. Os seus males são produzidos pela sua mente. Ora, quando você entra em estado de paz, significa que agora só existe energia positiva,
pensamento positivo, estado mental e espiritual que eliminou as mágoas, as tristezas, as desconfianças, os medos, os ressentimentos, as revoltas, as angústias. Pela paz a mente fica limpa e inundada de energia curadora. A paz é o dom mais necessário na sua vida. Aprenda a manter-se em estado permanente de paz e você estará sempre com saúde. Acabe com os sentimentos de culpa, jogue longe seus complexos de culpa. Sempre que tenha praticado algo de errado, limpe em seguida sua mente, perdoando-se a si mesmo, pedindo perdão mentalmente, ou verbalmente, a quem foi ofendido, e determine desde já que está em paz, livre de todo sentimento de culpa. Quando você muda de pensamento já está perdoado e em paz. Nunca esqueça que Deus sempre perdoa. Você não deve ser mais rigoroso do que Deus. Perdoe-se liberalmente. Quando você esquece o mal feito, já está perdoado. Neste caso, a cura já começou. Jesus mesmo demonstrou, certa vez, que quando você entra em estado de harmonia, já está curado, seja qual for a sua doença. Embarcou Jesus e passou para outra banda. Chegou à cidade. E eis que lhe apresentaram um paralítico prostrado no leito. À vista da fé que os animava, disse Jesus ao paralítico: tem confiança, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Formaram, então, alguns dos escribas este juízo consigo mesmos: este homem blasfema. Jesus, porém, que lhes conhecia os pensamentos, observou: por que estáis a pensar mal em vossos corações? O que é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e caminha? Ora, vereis que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados sobre a terra. Disse então ao paralítico: levanta-te, carrega o teu leito e vai para casa. Levantou-se ele e foi para casa. MT 9,17. O mestre mostrou, nesse fato, que no momento em que os pecados são perdoados, ou seja, no momento em que não há mais desarmonias na mente de uma pessoa, já não há mais a causa da doença e, consequentemente, já não há mais a doença. Não fique, pois, remoendo seus erros, seus fracassos, seus problemas, suas atribulações, suas frustrações, porque as atribulações da mente geram as atribulações do corpo. A mente age e o corpo reage. A todo ato mental ou físico o corpo paga o preço correspondente. Mantenha sempre a sua mente leve, limpa, saudável. Jesus Cristo ensinou que é a mesma coisa dizer os teus pecados te são perdoados e toma o teu leito e anda. Significa que a saúde da alma gera a saúde do corpo. Por esse relato do Evangelho você pode perceber que a doença da alma pode gerar não só problemas mentais como também paralisia e outros males físicos que, aparentemente, não têm relação nenhuma com o estado mental. Daí a necessidade primária da paz interior. O segundo ingrediente é a fé. No relato acima, a fé ocupou um lugar decisivo. À vista da fé que os animava, disse Jesus ao paralítico: tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Não fique, no entanto, apenas com a definição tradicional de pecado. Pecado é todo pensamento negativo, pecado é não acreditar que você nasceu para ter saúde, pecado é pensar que a vontade de Deus é que você sofra e padeça de doenças, pecado é manter a mente fixa na imagem da doença, pecado é não acreditar que há um poder curador divino em você. Não desejar a cura, isto é, a perfeição, é deixar-se ficar em estado de pecado, ou seja, de desarmonia. Tenha sempre a mente ligada na perfeição física e mental da sua imagem verdadeira. Lembre-se que a culpa só existe na mente. Liberte-se dela e estará livre dos males. Arrepender-se significa trocar de pensamento.
mesmo em meio aos males que afligem o seu corpo, que sua alma glorifique o Senhor Deus que habita o seu íntimo, na certeza absoluta de que está já caminhando para a saúde. Aceite o seu estado presente e mantenha a mente voltada para a perfeição. A fé é a certeza de que as leis espirituais nunca falham. Se as leis espirituais falhassem, Deus também poderia falhar, o que é impossível. Pela fé você se liga na força curadora e abre a sua mente para que a energia divina jorre sobre você. O terceiro ingrediente importante é a palavra tua. Sim, você deve ter fé. Você deve acreditar que a cura vai acontecer. Você deve acreditar que há um poder curador dentro de si. Você não deve pôr obstáculos à ação divina. Deixe a sua mente calma, passiva e confiante na realização do milagre. O milagre existe porque é possível. O milagre é fácil, trata-se simplesmente da restauração da harmonia de suas células. Ligue-se na fé dos outros, mas você também deve acreditar. Sua fé seja simples e absoluta, como a fé da criança. O quarto ingrediente é a cura. Eis aí o resultado infalível que acontece a quem limpa a mente, entra em estado de paz e acredita na lei do pedi e recebereis. Jesus curava todos os que desejavam e acreditavam. A lei da fé não falha. A cura é certa. Ninguém mais do que Deus, que é a perfeição, deseja que a perfeição habite você. Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. LC 1, 5,31. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Tiago 4,8. Quando você se liga, portanto, na perfeição divina, a perfeição habitará sua mente e o seu corpo. O Salmo 37,29 diz o seguinte: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre. Aí está uma afirmação inacreditável. Se você pudesse manter a sua mente e o seu coração em estado permanente de justiça interior, ou seja, de perfeição, você viveria para sempre, pois não haveria deterioração em seu corpo. A oração que salvou uma senhora. Certo dia fui chamado para atender uma senhora em estado bastante grave. Já não se levantava da cama, alimentava-se muito mal e sentia-se fraca demais a ponto de temer que estava condenada à morte. Seu estado era muito sério e ela achava que não ia durar muito. Conversei com ela mais de 2 horas e fiz-lhe a seguinte oração para mentalizar algumas vezes por dia: um dia eu não existia e Deus pensou em mim e resolveu que eu era uma pessoa muito importante, por isso eu devia existir. A partir deste momento, eu nasci do Espírito Criador de Deus, como manifestação do seu amor. Meu espírito procede do Espírito de Deus e, por isso, Deus está dentro de mim, me ama, me guia e vela por mim. Isso é maravilhoso. Deus é amor infinito, por isso eu tenho amor dentro de mim. Deus é poder infinito, por isso eu tenho poder dentro de mim. Deus é perfeição infinita, por isso tenho a saúde e a força curadora de Deus que me recupera a saúde. Deus é a suprema felicidade, por isso eu tenho a felicidade dentro de mim. Nada mais me perturba, ninguém mais pode me prejudicar, porque eu e Deus somos um. Não tenho mais medo da doença, nem da velhice, nem de ficar abandonada, nem da morte, nem da incompreensão, porque eu e Deus somos um. Sei que Deus está em mim e atende com carinho e amor a todos os meus desejos, isso me deixa em paz e tranquila. Perdoo a mim mesma pelos erros e pensamentos negativos, perdoo aos outros e sou perdoada por Deus. Sei que Deus sempre perdoa e nunca castiga ninguém, porque Ele é o supremo amor e suprema misericórdia. É a gente que se castiga a si mesmo, quando as coisas não vão bem ou quando não se pensa positivamente, não se confia em Deus,
porque isso gera angústia e as angústias e medos geram os males físicos e mentais. Agora eu aprendi a confiar em Deus e em mim mesma, porque Deus está em mim. Sou, então, uma pessoa alegre, saudável, segura, agradável, cheia de bondade e boa vontade. Amo meu marido, amo meus filhos, amo a família deles e os coloco nas mãos e na proteção de Deus. Eles me amam e nós formamos uma família unida, que se quer bem. Minha vida está a cada dia melhor e melhor em todos os sentidos. Durmo tranquila e em paz, entrego meu sono a Deus, e acordo de manhã bem disposta, saudável, cheia de energias, alegre e sorridente. Sei que é dando que se recebe. Vou distribuir sorrisos e saudações para todos e tenho certeza de que meu coração se encherá de sorrisos e de alegria. Mesmo que no começo eu não sinta vontade de ajudar aos outros, de sorrir, sei que Deus está em mim me dando força e me recompensando. Pela lei da compensação, sei que Deus sempre me recompensa. Pela lei de que eu colho o que semeio, sei que vou colher a alegria, os sorrisos, as boas palavras, a paciência, a tolerância, a boa vontade e simplicidade que eu, desde agora, começo a semear nos outros. Agora sou outra pessoa. Já estou forte e cheia de saúde, posso ajudar os outros, estou disposta a dar a mão às pessoas necessitadas. Só vou semear pensamentos positivos e saudáveis porque é isso que eu quero que os meus colham. Nunca falarei de doenças, medos e temores, porque não existem doenças, nem medos e nem temores em nossa casa, pois Deus está em cada um. Deus tudo pode é a nossa força. Agradeço e abençoo daqui para frente a vida. Ela é o mais belo presente de Deus. Agradeço meu marido, que é maravilhoso, agradeço meus filhos, agradeço todas as pessoas com as quais me encontrarei hoje. Tudo vai bem comigo. Sou uma pessoa maravilhosa. Gosto de mim e todas as pessoas gostam de mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nessa mesma noite em que estive lá na casa dessa senhora, ela levantou e foi tomar um café comigo e com seus familiares. Hoje essa senhora está muito bem, é alegre e saudável. Acabe com a dor e sorria. Bem-aventurados sois vós que chorais à vez de rir. Esta afirmação é de Jesus. Ele admite a existência de momentos de dor, mas quer que a dor se transforme em riso. A dor é um sino que serve para anunciar que alguma coisa não vai bem em você. A dor é a sirene da mente e do corpo. Depois de emitido o aviso, sua presença é desnecessária. É correto e saudável, portanto, querer que a dor desapareça. Certo dia ouvi um conferencista fazer uma verdadeira apologia da dor, entendendo-a necessária para que o homem se purifique, se encontre consigo mesmo e se encontre com Deus. Dizia ele, ainda, que a dor é o destino do homem e que a vida é cheia de dor, da qual ninguém escapa, porque a vida é assim mesmo. Aquele palestrante chegou ao ponto de dizer que a grandeza do ser humano é refletir sobre a sua morte e a sua dor. Ele defendia a tese de que a essência da vida é a dor. No horário destinado a perguntas relacionadas com o tema, eu defendi o ponto de vista de que a essência da vida é o amor e não a dor. Todo o ser humano busca o amor, a paz, a alegria, o prazer, a felicidade, a saúde, o bem-estar, e não a dor. Se o ser humano busca esses dons é porque eles lhe são devidos naturalmente, como a dor é a antítese desse estado, deve ela ser eliminada. A nossa essência é divina e na divindade não existe dor.
A dor ocorre por uma contingência errônea e nosso esforço é atingirmos um estado tão perfeito no qual a dor não exista. Todos nós desejamos livrar-nos da dor, logo, não é uma coisa boa e nem é parte intrínseca da criatura humana. Se agora você chora, alegre-se porque logo estará rindo e essa alegria é mais intensa devido ao contraste com a situação anterior. Assim como após a tempestade nascem os dias mais lindos, após o sofrimento a alegria é mais vívida e a vida é mais valorizada. Ao invés de meditar sobre a morte e sobre a dor, medite sobre a vida e sobre a alegria. Aceitar a proposição de que o homem deve sofrer para ser bom e para lembrar-se de Deus é o mesmo que um pai ou uma mãe desejar que seu filho sofra e passe trabalho na vida para que se lembre deles. A origem da dor pode ser física ou mental, mas sempre vai repercutir na mente. Tire a dor da sua mente e a dor deixará de existir. Como tirar a dor? Há muitos remédios, comprimidos e injeções que se usam para tirar a dor. Mas não é deste método que nos ateremos aqui e sim pelo poder da mente. Você pode tirar a dor de uma pessoa simplesmente impondo as mãos sobre a cabeça do paciente mentalizando, com sentimento e com convicção, que a dor vai indo embora e que a pessoa está lhe dizendo que não sente mais nada. A sua energia curadora se transferiu para o paciente e equilibrou o estado de saúde. Outra maneira de tirar a dor é pela sugestão, faça com que o paciente se coloque numa posição confortável, de olhos fechados, atento somente para o que você fala. E você deve dizer com sentimento, com seriedade, com convicção, com voz decidida, intensa, vibrante e branda ao mesmo tempo, e com desejo sincero, está passando, está passando, está passando, está passando, está passando. Cabeça aliviada, cabeça aliviada, cabeça aliviada, cabeça aliviada. A repetição torna a sugestão mais eficaz e mais forte. Você pode também se autossugestionar. Repita para você mesmo, com sentimento de poder, aliviado, aliviado, aliviado. E, ao mesmo tempo, imagine-se em ótimo estado de saúde bem disposto. O subconsciente receberá a ordem e a cumprirá. Você pode, ainda, sugerir-se que vai contar de 1 a 20, ao contar 20, não sentirá mais dor nenhuma e estará completamente saudável. Ao terminar de contar, desligue-se do problema e passe a ocupar-se de qualquer outra coisa. Este método você pode empregá-lo para tirar a dor de outrem. Se não passar totalmente, volte a repetir a operação. Dá resultado. Se periodicamente você sofre de dores, como, por exemplo, cólicas menstruais, dor de cabeça ao amanhecer, dor de cabeça em dia de vento norte, dor nas pernas ao caminhar, assim por diante, faça uma frase carregada de energia positiva, ou, mesmo, uma palavra, e a repita muitas vezes por dia. Seu subconsciente abandonará a programação anterior e assumirá essa nova programação definitiva. Lembre-se, no entanto, que, tirando a dor, não significa que a doença esteja curada. Aí o caminho é outro. Mas, você pode curar seus males sem precisar sofrer dores. Peça auxílio ao seu guia poderoso. Tenha um guia todo-poderoso, amigo, solícito, compassivo e atencioso, à sua disposição. Coloque-se numa posição confortável, relaxe completamente, entre em nível alfa ou em estado de concentração e deseje sinceramente ter um guia amigo, sábio, protetor, todo-poderoso. Veja-o surgir na sua tela mental, imagine. O crio. Pode ser um personagem estranho, pode ser seu anjo da guarda, Jesus Cristo, algum santo de sua devoção, pode ser um gênio da humanidade, pode ser um cientista, pode ser uma pessoa amiga, conhecida, muito querida, na qual você confia, enfim,
você vai criar o seu amigo ou a sua amiga de todas as horas, seu conselheiro, seu curador, seu herói, seu apoio. Agora que você já tem seu guia, toda vez que desejar algo, toda vez que estiver em dificuldade, toda vez que estiver doente e com dores, toda vez que precisa alcançar algum objetivo na vida, entre no secreto da sua mente como ensinava Jesus e converse com seu conselheiro. Seu amigo lhe dará conselhos certos, eliminará suas dores e resolverá seus problemas. Confie nele. Ele é todo-poderoso e sábio. Ele existe. Tudo que você cria na mente, existe. Não é preciso apelar para a crença espírita para ter um guia. Você mesmo o terá dessa forma e ele é tão verdadeiro como a própria realidade. Confie nele. Daqui para frente sua vida caminhará no caminho certo, com sucesso. Solucione o problema do filhinho quando ele está dormindo. Quando a pessoa dorme, a mente consciente está passiva, desligada, mas o subconsciente está funcionando normalmente. Você pode aproveitar esse momento em que a mente consciente, não raro cheia de imagens negativas, de medos, de traumas, de oposição e condicionada por hábitos compulsivos, está adormecida, para gravar na mente subconsciente do seu filhinho mensagens benéficas. Você pode usar esse método para curar a doença do seu filhinho ou para limpar maus hábitos da mente do pequeno, como, por exemplo, o hábito de fazer xixi na cama à noite, de gaguejar, de ser irritadiço e nervoso, de ser desobediente, de não caminhar, de não falar, etc. O subconsciente está sempre desperto. Tudo aquilo que o subconsciente aceita como verdadeiro ele cumpre, portanto eis aí um momento adequado e muito próprio para você ajudar o seu filhinho. Os resultados serão maravilhosos. Quando o seu filhinho estiver dormindo, dirija-se até ele, a uma distância de mais ou menos meio metro, fale carinhosamente aquilo que você deseja que aconteça nele. Em primeiro lugar, diga que o ama muito, que todos os familiares, o pai, a mãe, os manos o amam muito e que ele é muito querido, pois pode ser que a causa do seu problema seja um sentimento de rejeição. Em seguida, dê ordens claras e diretas. Se ele faz xixi na cama, diga isso. Meu filho, você é sadio, você é normal, você é perfeito, por isso quando sentir vontade de fazer xixi você vai acordar e vai para o banheiro. Ao sentir necessidade de fazer xixi você vai acordar e vai para o banheiro. Fará xixi normalmente e voltará para sua cama e dormirá um sono calmo e saudável. Sei que você é sadio. Todos os seus órgãos obedecem você. Agora você decidiu que levantará quando quer fazer xixi, e por isso sempre acordará quando tiver necessidade, e fará xixi no banheiro, voltando depois para sua caminha, e dormirá um sono tranquilo e saudável. Todos estamos contentes com você. Agora está tudo bem com você. Muito bem. Boa noite. Se a criança não consegue caminhar, vá todas as noites junto a ela, quando está dormindo, e diga-lhe com sentimento e convicção: meu filho, nós amamos muito você. Você é muito querido da mamãe, do papai, dos maninhos. Todos nós adoramos você. Você é maravilhoso, é inteligente, é forte, é sadio. Você é filho de Deus perfeito, por isso pode caminhar normalmente. Seus ossos são firmes, seus músculos são firmes, seus nervos são firmes e sua mente dirige corretamente o seu caminhar. Deus está com você, Deus é a sua força. Deus quer a sua saúde, por isso amanhã você vai caminhar normalmente. Amanhã você sentirá vontade de caminhar normalmente e vai caminhar normalmente. Faça, não tenha medo. Deus está guiando você. Tudo está dando certo. Você é perfeito, forte e sadio.
Amanhã você sentirá desejos de caminhar e vai caminhar. Agora durma bem, durma com Deus. Enquanto você dorme, o poder curador divino está restabelecendo a ordem e a saúde de sua mente e de todo o seu corpo. Boa noite. O subconsciente receberá as ordens e, pela força da repetição, aceitará a sugestão, a determinação, e cumprirá. Há a possibilidade de gravar uma mensagem dessas num gravador e fazer com que essa ordem seja repetida durante toda a noite, de 15 em 15 minutos, por exemplo. Dá mais certo, no entanto, a presença real da mãe, porque nela o pequeno confia e acredita. Além disso, dela se desprende uma energia curadora que vai atuar, juntamente com as palavras, na mente da criança. Mas, todos os métodos e todos os esforços são válidos. É preciso, no entanto, crer na força restauradora do subconsciente. Aquele que crer, tudo é possível, disse Jesus Cristo. Se a fé pode transportar montanhas, com muito mais facilidade pode mover as causas da doença e da atrofia, fazendo com que a presença divina se manifeste em toda a plenitude no ser humano. Faça, acredite, persista. E o milagre acontecerá. Supere seus hábitos prejudiciais e doentios. Sabe, meu filho precisava emagrecer e emagreceu, em pouco tempo, 4 quilos. E isso aconteceu pelo poder da mente. Como é que ele fez? Perguntei a essa senhora, que me falava toda entusiasmada. Dei-lhe uns pensamentos, que encontrei num livro, ele os repete algumas vezes por dia e, à noite, adormece com a mente fixa nesses pensamentos. Uma outra senhora contou que com ela acontecera o mesmo. Seu peso sempre fora rebelde a receitas de emagrecimento e, no entanto, não resistira ao tratamento mental. Aí está a realidade do velho axioma latino, mens sana in corpore sano. Uma mente sadia produz um corpo sadio. Se você considera bem, verá que é o hábito de pensar que faz a mente e o corpo sadios ou doentes. O hábito é o resultado de um pensamento arraigado, insistido, repisado, reforçado diariamente. Dias atrás assisti um filme antigo do Gordo e Magro. Eles tinham ido para